Olá pessoal, estamos na nossa aula 2 e vamos ver o tópico leitura de dados, que é basicamente usarmos o comando scanf. Esse é um dos comandos também que nós vamos utilizar em praticamente todos os algoritmos até o final do curso, e ele tem uma importância imensa, tal como o printf, de mostrar resultados na tela. O scanf é a possibilidade de aumentarmos a interatividade com o programa, ou seja, informarmos dados que nós temos fora do programa para dentro do programa de acordo com o nosso desejo, a nossa necessidade. Algo que até agora não temos essa possibilidade porque nós inicializávamos a variável com um determinado valor e assim ela permanecia o resto do algoritmo. São detalhes que nós vamos ver a partir da aula de agora. A função scanf, ela tem essa função então de leitura de dados do teclado. E ela armazena em uma variável dados informados pelo usuário através do teclado. Então, nós vamos ter a possibilidade dessa interação, do usuário digitar qualquer valor e esse valor vai ser armazenado numa variável lá dentro do nosso programa. Vamos pegar um exemplo, que é o exemplo que nós já vimos de calcular o raio do círculo, sem o uso da leitura de dados, porque até agora a gente não viu o comando scanf. Como a gente faria aquele algoritmo do cálculo do raio, da circunferência, da área de um círculo a partir de um raio? O algoritmo, parte dele nós já vimos, precisaríamos de duas variáveis, a variável raio, que é a nossa variável de entrada, que vai ter o nosso valor inicial, e a área, que é a nossa variável de saída, que vai ter o resultado que nós desejamos. Então, até agora, nós teríamos que inicializar nossas variáveis de entrada. No caso, o raio, eu coloquei um valor igual a 20. A área, então, seria calculada através desse valor do raio igual a 20 e mostraríamos o resultado da área do círculo com printf. Verifique que toda vez que eu executar esse algoritmo, a área do círculo vai dar esse valor, 1256,64 aproximadamente. Se você executar esse programa 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 200 vezes, ele sempre vai dar o mesmo resultado. Sempre vai dar essa área do círculo, porque o raio que nós estabelecemos ele é fixo. Sempre vai ser 20. Para que a gente possa mudar essa realidade, eu teria que vir, mudar no código o raio para um valor que eu quisesse, compilasse o meu código, ou seja, executava de novo esse código para ele poder dar a área do círculo. Mas, na verdade, não é assim que os programas funcionam. Por exemplo, no seu Facebook, você não tem que entrar no código do Facebook para mudar o seu e-mail, a sua senha, para depois fazer a autenticação. Ele pede uma entrada de dados onde você preenche o seu e-mail e sua senha, e a partir dos dados de entrada que você digitou pelo teclado, ele fez a sua autenticação. Isso funciona para você, para mim ou para qualquer outra pessoa. É essa a ideia do comando scanf, ter a possibilidade da gente digitar os valores na execução do programa sem ter que entrar no código do programa para poder trocar esse valor. Então repare, e aqui não precise se preocupar com a sintaxe do scanf, que nós vamos apresentá-lo mais à frente, mas repare que eu troquei o meu raio pelo comando scanf, ou seja, o meu desejo é que ao invés do raio ser um valor fixo, eu vou digitar o valor desse raio. O que acontece? O que acontece nesse scanf, quando o computador, quando o compilador chega no comando scanf, a sua caixa de entrada ela vai ter esse tipo de comportamento. Repare que vai estar lá o cursor, né? O cursor ele vai estar piscando para você, esperando em pausa, ou seja, o seu programa vai estar em pausa, esperando justamente a digitação do valor que você precisa. Portanto, quando você digitar esse valor e apertar o Enter, é assim que vai haver a atribuição do valor que você digitou na tela, pelo teclado, na variável que você colocou no scanf. Mas repare um detalhe. Olha a janela de execução. Aparece a janela preta, com o cursor piscando, esperando alguma reação do usuário. O usuário sabe o que ele tem que fazer? Você sabe porque você é o programador do seu programa. Você sabe o que tem que ser digitado. Mas não podemos esquecer de fazermos programas que vão ser executados por outro usuário. Então o usuário tem que estar sabendo exatamente o que ele tem que fazer. E nesse caso ele não sabe. Então como que a gente poderia
informar para o usuário, antes dessa pausa, portanto, antes do scanf, o que ele tem que digitar. Portanto, a gente faria o uso do nosso printf. Então, normalmente, antes de cada scanf, nós colocamos um printf para elucidar ao usuário o que ele tem que fazer. Nesse caso, eu coloquei digite o raio do círculo, para ele saber que ele vai digitar o que ele tem que digitar, que no caso é o raio do círculo, para depois vir o scanf para ter aquela pausa. Com isso, como o nosso programa se comportaria na sua execução? Computaria dessa forma. Viria o printf primeiro, digite o raio do círculo, olha a pausa logo após o digite o raio do círculo. Como eu não botei /n no printf, então essa pausa, esse cursor piscando, vai ficar imediatamente após a mensagem. Se eu quisesse digitar depois da mensagem, mas numa linha de baixo, não esquece que eu teria que colocar o nosso /n antes de terminar a mensagem do printf. Nesse caso, então, ele fica em pausa. Por que ele está em pausa? Porque ele está no nosso comando scanf. E no comando scanf, então, nós digitaríamos o valor que a gente desejava. No caso, eu digitei 30. 30 é uma escolha minha para o raio da circunferência. Nesse caso, ele digitou 30. Depois de digitar 30, eu aperto o Enter. Quando eu apertar o Enter, vai haver a atribuição desse 30 lá na variável raio. Com isso, ele vai calcular o valor da área e, por último, ele vai mostrar o nosso resultado, que a área do círculo é esse valor 2.827,44 aproximadamente. Então, nós teríamos uma maior interatividade. O usuário estaria com o controle de qual dado que ele queria executar a área da circunferência na sua digitação do raio. E assim, quantas vezes ele for executar esse programa vai dar a pausa, que é o scanf, que é o comportamento do scanf, para ele digitar o valor que ele quiser, e ele pode calcular quantas áreas da circunferência ele desejar. Basicamente, é assim que funciona o scanf. Mas agora nós precisamos saber como construir o scanf. O scanf, então, ele é bem parecido com o printf quando nós desejamos mostrar uma mensagem. Mas ele é só parecido com o jeito de formatar o scanf. Repare que o scanf ele tem os códigos de formatação, que é a primeira parte do scanf, que indica o tipo e a ordem esperada dos valores que serão lidos. E depois tem a lista dos endereços de variáveis, que são aquelas variáveis que nós vamos desejar que o resultado, que o valor digitado pelo usuário, seja atribuído a elas. E repare que ele tem uma observação que essa lista de variáveis, ou as variáveis que nós vamos colocar no scanf, tem que ser precedida de e-comercial. Esse e-comercial, junto com o nome da variável, retorna lá o endereço da memória, da variável na memória, onde a gente vai atribuir esse valor. Por isso é importante esse e-comercial, para que o computador saiba onde ele vai na memória encontrar essa variável e atribuir o valor que a gente quer quando digitar do teclado. Como usar o scanf? Vamos supor que temos uma variável A do tipo inteira. Para a gente então fazer o usuário digitar o valor para essa variável, vamos usar então o nosso scanf. Tem duas partes. Primeiro, os códigos de formatação, que a gente vai ver o que significa, e segundo, a lista de variáveis. Então, o nosso scanf ele tem duas partes. A primeira parte sempre entre aspas dupla e a segunda parte que é a nossa lista de variáveis. Eu vou começar pela segunda parte, que ela é mais simples. Se eu tenho a variável A e eu quero ler um valor do teclado para a variável A, então eu vou colocar minha variável A depois da vírgula, sempre seguindo de um e-comercial, não se esqueçam disso. O que falta para nós é sabermos o que seriam esses códigos de formatação. O que colocaríamos dentro das aspas dupla do nosso scanf. Nada mais é nada do que a gente tem os nossos códigos especiais que nós vimos lá do printf, que são aqueles códigos %c para char, %d para int, %f para float e assim sucessivamente. Então, se a minha variável A é inteira, então ali dentro das aspas eu vou colocar o código especial da variável para inteiro, que no nosso caso estamos usando o %d. Portanto, o nosso scanf ficaria %d, dentro das aspas duplas, sem espaço, sem nada, coladinho nas aspas, vírgula, a nossa variável com e-comercial. O comando está completo.
Então, a variação que vai ocorrer no scanf é se a sua variável vai ser float, então a gente vai usar o %f, ou vai ser double, LF, ou vai ser caractere, %c. Nada mais do que isso. A gente não coloca texto, que é muito normal do aluno às vezes errar, colocar texto no scanf. Não, o texto é no printf. A única coisa que nós colocamos no scanf é o código de formatação, dependendo do valor, do tipo do valor da variável que nós estamos adotando na segunda parte, sempre seguido com o e-comercial. Algumas observações em relação à lista de endereços de variáveis. Essa lista de variáveis que nós vamos colocar não é opcional, ela é obrigatória. Lembra que no nosso printf ela é opcional, porque se a gente quisesse mostrar somente uma frase fixa, não teria variável, então nós podemos tirar. No caso do scanf, não, ela é obrigatória. E a lista de endereços de variáveis não aceita valores constantes nem expressões. Tem que ser somente a variável. Valores constantes e expressões, o printf também aceitava. Nesse caso, não. Lista de variáveis somente são variáveis pura e simplesmente seguida de e-comercial. Aqui um exemplo mais completo, mais robusto. Repara que nós temos as variáveis a e b do tipo inteiro, x e y do tipo float. A primeira entrada de dados, repara que a gente está colocando sempre um printf bem elucidativo, ou seja, digite um valor inteiro antes do scanf. E repara que o /n que foi dado no printf foi dado antes da mensagem. Então, vai quebrar a linha primeiro, para depois vir a mensagem. E o scanf que vai ser feito da nossa variável a, que foi parecido daquela que a gente fez no slide anterior, vai ser pedido para o usuário digitar depois da mensagem. Segundo o printf, nós estamos usando uma variável x do tipo float, %f. Repara uma coisa importantíssima, nós podemos pedir num scanf a digitação de duas variáveis ao mesmo tempo. Ou seja, ao invés da gente digitar fazermos dois scanfs, fazer um scanf só. Mas a importância disso está no que você vai direcionar para o usuário. Repara que o printf está aqui, digite valores inteiro e real. Ele textualmente está pedindo dois valores. Então, repara que esse scanf aqui após esse printf, tem dois caracteres, dois códigos especiais. %d, porque vai ser primeiro o valor inteiro que nós vamos digitar, coladinho nele, sem espaço, entre esses dois caracteres especiais, vem o %f, porque a gente vai digitar um número real depois. Se são duas digitações, obviamente aqui tem que ter duas variáveis, separadas por vírgula. Cada uma delas, não é um e-comercial antes das duas, mas cada uma delas vai vir com seu e-comercial. Um e-comercial antes do b, porque é minha variável inteira, primeira digitação. Segunda digitação é minha variável float com e-comercial. Com isso, qual vai ser o comportamento do scanf? Ele vai fazer duas pausas. Ele vai parar primeiro para você digitar a variável do tipo inteiro. Ao apertar Enter da primeira atribuição, você vai parar, o scanf vai dar a pausa para você digitar o segundo valor, que é o %f. Ele vai dar a pausa, a segunda pausa, para você atribuir, quando você der o Enter, ele vai atribuir o segundo valor. E aí o printf aqui no final está mostrando os resultados que ele digitou desses valores no teste que ele iniciou. O valor inteiro 25, depois ele digitou o valor real 6.158. Repare que aqui embaixo ele fez a digitação do 3, deu a pausa para você digitar 9.8 para a variável y. E aqui ele mostrou os resultados no printf, na última linha que temos no slide. A leitura de dados que a gente utiliza no scanf é uma forma alternativa de inicialização de variáveis. Claro, lembra que a gente trocou raio recebe 30 para scanf raio. Isso significa que nós vamos inicializar nossa variável também, só que ela vai ser inicializada através da digitação que o usuário estiver pensando, estiver utilizando naquele momento. E só para ilustrar alguns exemplos finais, aqui nós temos uma variável número, estamos pedindo para digitar um valor, scanf %d, vírgula e-comercial número, e aqui nós estamos mostrando esse número, no caso o número inteiro. Nesse caso, nós estamos pedindo para o usuário digitar dois valores. Então eu fiz dois scanf, uma pausa para ele digitar o N1 e a segunda pausa para ele digitar o N2. Poderíamos usar um scanf com dois %d e aqui e-comercial N1, vírgula e-comercial N2? Poderíamos, não teria problema nenhum.
Assim fica mais legível e melhor da gente ler o programa como um todo. Mas não teria problema a gente usar o scanf com 2% d e as duas variáveis com e comercial. Nesse caso, nós estamos somando as duas variáveis, e aí nós estamos mostrando a primeira variável, que é o N1, a segunda variável, que é o N2, e a terceira variável, que é a soma, 3 variáveis, 3%d no printf final. E aqui, por último, é aquela digitação das duas variáveis que nós já comentamos e mencionamos no exemplo anterior. Ele está pedindo para digitar a idade e a altura. É importante verificar que o printf sempre vai direcionar ao usuário o que ele tem que digitar. Então, ele sabe que o primeiro valor que ele vai digitar é uma idade, que no caso é inteiro, %d. E a segunda grandeza vai ser a altura, %f, porque a altura é float. Duas variáveis separadas por vírgula, cada uma delas com e comercial. E assim nós terminamos a nossa aula sobre leitura de dados, nosso comando scanf. Na próxima aula vamos ver teste de mesa, e nós vamos ver como preparar um teste que não seja o teste que nós usamos no computador, mas um teste inicial que podemos nós mesmos, os programadores, realizarmos e ajudarmos a verificar a correção do nosso algoritmo.